e essa cidade tão bem administrada por esse prefeito tão competente, que é uma gestão de entregas, uma gestão que valoriza a população e que Éden, à frente deste consórcio, vem buscando toda a defesa da região do Cariri, que é uma região com grande potencial aqui no estado da Paraíba. E nós, enquanto representantes do governo federal, temos que ter o olhar voltado com muita sensibilidade para essa região, que tem um grande potencial. Essa voz é do estudante de medicina Antônio Cristóvão Neto. Ele tem 23 anos, é paraibano, mas representante do governo federal, como ele mesmo afirmou no encontro anual dos prefeitos da região do Cariri, na Paraíba, em abril, ele não é. Pelo menos oficialmente. Na verdade, Antônio Cristóvão é candidato a deputado federal e filho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E na área da saúde, o prefeito sabe que pode contar com o apoio do ministro Marcelo Queiroga, tanto na parte de custeio aqui para as unidades de saúde, e como também na parte de investimento com equipamentos de saúde para que se assista a toda a população. A desenvoltura do jovem filiado ao PL de Bolsonaro não fica provada apenas pelas suas viagens à Paraíba, nas quais se apresenta como representante do Ministério da Saúde. Reportagem do Globo, publicada na segunda-feira, mostrou que Queiroguinha esteve 12 vezes no Palácio do Planalto no último ano, 3 delas no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Ele também fez 18 visitas ao Ministério da Saúde, com frequência na companhia de prefeitos paraibanos. Prefeitos de municípios paraibanos relatam que ele tem feito visitas e prometido distribuir recursos para a compra de aparelhos de raio-x e até ambulâncias. Mas afinal, o filho do ministro, Marcelo Queiroga, tem algum vínculo com o governo que o credencie para fazer essa articulação com prefeitos? Até que ponto essa atuação coincide com o lançamento da pré-candidatura de Queiroguinha a deputado federal? E os movimentos do estudante de medicina são respaldados pelo governo e pela lei? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Patrick Campores e com o diretor da sucursal de Brasília, Thiago Bronzato. Fique com a gente. Patrick Campores, conta pra gente, o estudante de medicina Antônio Cristóvão Neto já foi ou é servidor público? Tem alguma relação oficial com as ações tocadas pelo Ministério da Saúde ou qualquer outro órgão federal? Não tem nenhum vínculo com o governo federal. A única função que ele ocupa, digamos assim, é de ser filho do ministro da Saúde. Sim, e mesmo assim parece que ele tem mais acesso ao presidente Bolsonaro, ao Palácio do Planalto também, né, do que muito servidor de alto escalão. O que você já descobriu sobre essa facilidade de acesso do filho do ministro Marcelo Queiroga no Planalto e também no próprio ministério tocado pelo pai? Sem dúvida, o Queiroguinha, como é conhecido, o filho do ministro, ele tem acesso livre ali a várias pastas do governo, né, e principalmente ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Saúde. O que a gente percebe é que sim, ele tem um acesso mais fácil do que muitas autoridades e muitos parlamentares, né? Às vezes os deputados e senadores se queixam com a gente da dificuldade de ter acesso ao ministro, ao presidente da República, mas com Queiroguinha não tem tido essa dificuldade, não. A porta está sempre aberta ali do governo para ele. Foram pelo menos 12 visitas ao Palácio do Planalto e outras 18 à pasta da saúde comandado pelo pai dele, né? Então, assim, ele tem acesso livre, em alguns casos levando prefeitos lá para liberar recursos e tudo mais. Desde que o ministro Marcelo Queiroga assumiu o Ministério da Saúde, eu tive a honra de estar sempre ao lado dele, porque além de filho, sempre fui um grande conselheiro dele. E isso me possibilitou conhecer um pouco mais da realidade da Paraíba. Que eu pude rodar. O Queiroguinha, ele entra no Ministério da Saúde pela entrada privativa ali do ministro. Ele não passa pela portaria normal, né? Ele tem acesso reservado ao pai dele. É que no Ministério da Saúde tem a entrada principal e uma entrada que é restrita ao ministro e demais autoridades ali bem próximas do ministro. É essa entrada que o Queiroguinha utiliza para subir ao gabinete do pai dele e também para levar prefeitos
até o pai dele. Pois é, e não é só no Ministério da Saúde, né? Você falou que foram pelo menos 12 visitas dele no Palácio do Planalto. Em pelo menos 3 ocasiões o destino foi o gabinete do presidente Jair Bolsonaro. E isso aparece, inclusive, nas redes sociais do Queiroguinha, né? Pois é, ele, quando encontra com o Bolsonaro, ele faz questão de mostrar ali nas redes sociais dele. Ele gosta de aparecer como se fosse alguém influente no governo de Jair Bolsonaro, né? Então, ele sempre ali quer demonstrar essa proximidade com o presidente da República e com demais ministros também próximos do governo, né? As redes sociais deles sempre estão ali cheias de fotos com autoridades e muitas vezes ele também se colocando ele próprio como uma autoridade. Pois é, Patrick, a atuação do Queiroguinha não se dá apenas nos bastidores, ele literalmente vai até as cidades da Paraíba, o estado natal do Queiroguinha e do pai dele, o ministro Marcelo Queiroga, e lá se coloca na condição de representante do governo, correto? Em pelo menos 2 ocasiões, a gente constatou que ele esteve em determinados municípios representando o pai dele e representando o ministro da Saúde. E por que a gente diz isso? Porque ele foi apresentado no evento como se ele fosse representante do ministro. Um deles, por exemplo, foi em São Bento, na região do sertão da Paraíba. Ele foi apresentado como se estivesse falando em nome do pai dele e anunciou lá a liberação de 5 milhões de reais para prefeitos da região. Naquele encontro tinha cerca de 10 prefeitos. Então ele estava ali se colocando como uma pessoa que viabiliza recursos federais para aquela região. Numa outra ocasião foi no município de Sumé, no Cariri. Ele liberou 12 milhões de reais para o município, se apresentou como se fosse um representante do ministério e a pessoa que estava ali para levar os recursos para aquela região, né? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui ao prefeito Éden, com a gentileza de sempre que nos recebe aqui na excelente cidade de Sumé. Sempre fico muito feliz de estar aqui. O que a gente percebe logo depois é ele indo até esses prefeitos para pedir o apoio. Então, tem toda uma mecânica ali por trás. Primeiro, ele se coloca como alguém que representa o governo federal. Depois, chega até esses prefeitos e pede apoio para a pré-candidatura dele lá a deputado federal. Agora, ele vai até os municípios se apresentando como representante do Ministério da Saúde, mas ele também leva prefeitos para reuniões do Ministério da Saúde, né? A gente registrou, inclusive, numa reportagem que pelo menos 3 prefeitos foram à sede do Ministério da Saúde para se reunir com o ministro Marcelo Queiroga e saíram de lá com R$1.250.000 previstos para os municípios, pedidos de recurso cadastrados imediatamente no sistema do Ministério da Saúde. O que os prefeitos falam sobre esse encontro? Dizem que realmente foram a convite do Queiroguinha? Isso, eles confirmam que foram a convite do Queiroguinha. Eles dizem que estavam aqui em Brasília e foram convidados para jantar com ele, com o filho do ministro. Em determinado momento ali do jantar, o Queiroguinha disse que queria levar eles até o pai dele. E dali eles seguiram até o gabinete do ministro Queiroga, né? Sempre ali por aquela entrada privativa do Ministério da Saúde. Agora, Patrick, você já mencionou aqui na nossa conversa que o Queiroguinha é candidato a deputado federal, né? Se você fosse fazer uma comparação, o nível de aproximação dele com prefeitos, os acessos ao Planalto, ao Ministério da Saúde, depois que ele se lançou como pré-candidato a deputado, dá para dizer que essa frequência de contatos aumentou depois disso? Sem dúvida, aumentou muito. O que acontece após o lançamento da candidatura dele, no mês de fevereiro, é que ele começa a frequentar vários eventos do Ministério da Saúde, não só aqui em Brasília, como também lá na Paraíba. E outras pastas também, né? A gente mostrou que ele frequentou um evento aqui no Ministério da Infraestrutura para liberar dinheiro para construir uma rodovia lá. Então ele está sempre nesses eventos. Antes, o pai dele era cotado para ser o candidato lá no estado da Paraíba, né? Então o Queiroguinha ele não tinha muito vitrine dentro do governo. O que acontece depois da filiação é que o Queiroguinha passa a ser tratado realmente como um representante do Ministério da Saúde lá na Paraíba. O pai dele coloca ele debaixo do braço, leva ele em universidades federais,
leva ele em encontro com o prefeito da capital do estado, leva encontro com prefeitos lá do interior. Então ele passa a circular o estado dele como se ele fosse uma autoridade federal. Teve um desses eventos lá em Campina Grande que ele sentou na mesa das autoridades, mas não só isso, ele chegou ao evento num avião da Força Aérea Brasileira, junto com a comitiva do governo federal. Então ele é apresentado no evento como se fosse uma autoridade, ele circula nos espaços das autoridades, senta ali na cadeira junto com as demais autoridades, mas ele também tem esse tratamento do próprio governo, que ele chega lá num avião oficial e como se ele fosse um representante, né? Como se ele tivesse algum vínculo com o serviço público, quando na verdade a gente sabe que ele não tem nenhum vínculo com o governo. Ele é um estudante de medicina de 23 anos de idade que está se aproveitando agora da visibilidade que o pai dele tem para se lançar na política. Patrick, o Ministério Público Federal da Paraíba abriu no mês passado uma investigação preliminar para apurar possível tráfico de influência e usurpação de função pública, né, por parte do Queiroguinha. O que está sendo investigado exatamente pelo MP? E depois dessa investigação, esse tipo de atividade do Queiroguinha continuou? Quer dizer, mesmo sendo investigado, ele continua frequentando o gabinete, continua se apresentando como representante do Ministério aí nas prefeituras? Ele continua se apresentando como representante do pai dele, se colocando uma pessoa que consegue levar recursos para Paraíba, e isso a gente vê nas redes sociais dos prefeitos lá da região, né? Eles gostam de aparecer com Queiroguinha porque ele é filho do ministro da Saúde, então isso acaba ajudando a eles próprios se capitalizar no município, né? Qual prefeito que não quer ter acesso a um filho do ministro da Saúde que se coloca como alguém que libera dinheiro do Ministério da Saúde e da pasta, né? Aqui, Queiroguinha, aqui rapidamente, antes de começar o evento, para falar um pouquinho sobre a participação, filho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falar um pouquinho sobre a participação aqui em Sumé também e como estão essas articulações para beneficiar a região do Cariri Paraibano. Bom dia. Ele não só vai atrás dos prefeitos, o Queiroguinha, como ele também é procurado pelos prefeitos, né? Muitos prefeitos, sabendo que ele tem essa chave do Ministério da Saúde, que ele tem a porta ali aberta do Ministério da Saúde, esses prefeitos vão até ele e tentam se aproximar, né? E, em troca disso, oferecem algum apoio político ou coloca-se à disposição ali para ele fazer campanha nas cidades. Sobre a questão das investigações, foi isso. Logo depois que publicamos as primeiras reportagens, os partidos políticos se mobilizaram. O PSB, por exemplo, entrou com uma representação no Ministério Público Federal, pedindo uma investigação, entrou também na Procuradoria-Geral da República, solicitando que o ministro da Saúde, não só o filho dele, mas o ministro da Saúde também seja investigado por possível atos de improbidade administrativa, também possíveis crimes relacionados à legislação eleitoral e até mesmo crimes comuns, porque o partido sustenta nessa representação que o Ministério da Saúde tem sido usado ali como um balcão de negócios para atender interesses do filho do ministro, que é candidato a deputado federal, né? E uma outra frente de investigação foi aberta lá na Paraíba, isso por solicitação de denúncias via canal de acesso ao cidadão, que pede que o Queiroguinha seja investigado também por propaganda eleitoral antecipada. Bom, Patrick, o Queiroguinha nega qualquer irregularidade, né? Mas o governo, o Ministério da Saúde, o que eles dizem a respeito desse caso? Olha, desde quando a gente começou a dar as primeiras matérias, o governo tem se calado a respeito desse assunto. Nós chegamos aí até o Ministério da Saúde para tentar ouvir o ministro, né? E conseguimos abordar ele na saída do prédio da pasta. Ele se calou, silenciou. Ministro, Patrick do Globo aqui, tudo bem? Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre a participação dos filhos do senhor em eventos. Não é conflito de interesse, ministro?
O Palácio do Planalto, por sua vez, diz que é o Ministério da Saúde quem vai responder. Já o Ministério da Saúde vai e joga para cima do Planalto. No fim das contas, a única informação que temos é da assessoria pessoal do ministro, que diz que ele respeita a legislação eleitoral. É a única linha de resposta que a gente conseguiu até hoje para esse caso todo. E nesta terça-feira, o ministro está convidado a prestar explicações na Câmara dos Deputados, né? Vários parlamentares da oposição dizem que tem muita pergunta a ser feita para o ministro e dessa vez a gente vai verificar se ele responde, né? Se ele é pré-candidato a deputado federal no município. Cada dinheiro que o governo coloca lá e que o Queiroguinha aparece como uma pessoa responsável por viabilizar aquele recurso, isso acaba beneficiando a campanha dele, né? Então são várias perguntas aí que o ministro da Saúde precisa responder sobre esse caso e que os parlamentares, principalmente da oposição, pretendem cobrar ele. Patrick Campores, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Patrick. Um abraço. Eu que agradeço. Abraço. Tchau, tchau. Thiago Bronzato, até que ponto o ministro Marcelo Queiroga da Saúde tem conseguido ser mais influente que o próprio antecessor, o ex-ministro Eduardo Pazuello, uma vez que o filho dele, o Queiroguinha, não só ajuda o governo, mas por meio dessa ajuda ao governo praticamente consegue todos os instrumentos para ser eleito deputado federal pela Paraíba, não é? Pois é, Maltic, tem até um fato curioso aqui em Brasília, que o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele mantém um jaleco pendurado no encosto da sua cadeira, lá no gabinete, né, do Ministério da Saúde. E para alguns interlocutores que o visitam nesse gabinete, ele costuma repetir a mesma autodefinição. Ele diz o seguinte: dizem que sou o Pazuello de jaleco, mas na verdade sou o Bolsonaro de jaleco. Essa frase define com exatidão o caso do Queiroguinha, porque o Marcelo Queiroga, na verdade, ele está seguindo os passos de Bolsonaro, cujo filho também é investigado por suspeita de tráfico de influência no governo. Jair Renan, o filho mais novo do presidente Bolsonaro, prestou 3 horas de depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília. Ele é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e de tráfico de influência no governo federal. O ministro da Saúde ele abriu as portas do seu gabinete, não só para o seu filho, mas também liberou o acesso dele ao Palácio do Planalto, conforme mostrou essa reportagem do Globo que a gente publicou nessa segunda-feira, né? O mais curioso disso é que tanto o Marcelo Queiroga como Bolsonaro parecem não se importar com o fato de seus filhos fazerem lobby no governo, né? Recentemente até o Queiroguinha, filho do ministro da Saúde, participou de um evento de lançamento de residências populares de João Pessoa do governo federal ao lado do presidente. E naquela ocasião foi até bem curioso porque o Queiroguinha se sentou num lugar reservado para autoridades, logo atrás do presidente. E ao final do discurso, Bolsonaro agradeceu nominalmente a presença do Queiroguinha naquele evento oficial, mesmo sem o filho do ministro da Saúde ocupar um cargo oficial no governo, né? Agora, Bronzato, como que o Queiroga acabou virando essa figura super fiel ao presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele chegou ao governo pretensamente como um nome técnico, até para limpar um pouco a imagem do ministério depois da gestão Pazuello. E ele acabou, como você mesmo disse, virando um Bolsonaro de jaleco. Como é que foi essa transição? E já tinha um cálculo eleitoral por trás disso? Pois é, Carol, o Queiroga ele chega ali principalmente com uma indicação muito forte do Flávio Bolsonaro, né? E ao assumir o ministério, ele deu uma série de demonstrações da fidelidade dele ao governo, né? Mais recentemente, o presidente pressionou muito o Queiroga para decretar o fim da pandemia. E mesmo com a escalada de casos recentes, né, de infecções por Covid no país aumentando, o Queiroga cumpriu essa missão do presidente, que nada mais era do que uma missão eleitoreira ali às vésperas da eleição. E com isso o Queiroga vem dando demonstrações de fidelidade
ao Bolsonaro. Até mesmo, talvez em função disso, o próprio presidente parece não se importar tanto com o lobby do filho do Queiroga no governo, né? E não só com o lobby do filho do governo, parece que ele não se importa também com outros lobbies que acontecem no governo, porque antes do Queiroguinha, vale lembrar, tivemos um rumoroso caso aqui em Brasília dos pastores cobrando propina no Ministério da Educação para liberar recursos públicos para prefeitos, né? Esse escândalo resultou até na queda e na prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Então, acaba que por conta dessa fidelidade, o Queiroga acabou gerando créditos ali com o presidente, e até mesmo em função disso, talvez o presidente esteja ignorando aí essa denúncia flagrante de lobby praticado pelo filho dele no governo. O Ministério Público Federal está apurando o caso, né, apurando todos os indícios ali de tráfico de influência, e a investigação tende a evoluir e saber se essa relação do Queiroguinha com os prefeitos transcendia ao lobby, né? Ô Bronzato, dá para dizer que isso virou um método dentro do governo para direcionar recursos para os aliados e aí ter controle dos acordos que estão sendo feitos com prefeitos e empresários locais? O caso do Queiroguinha, também o caso dos pastores do MEC. E se a gente pensar de uma forma mais ampla, até as emendas, né? O orçamento secreto, tudo isso tem sido transferido de uma forma muito paroquial para os parlamentares, né? Sim. Com certeza, Carol, fica cada vez mais evidente que o presidente Bolsonaro, em seu plano de reeleição, ele tem arrendado o governo para aliados políticos. Isso, na prática, significa não só dar a Casa Civil para um expoente do Centrão como o ministro Ciro Nogueira, do PP, como também nomear ali caciques políticos em diversos órgãos públicos, né? Isso ocorreu, por exemplo, no próprio Ministério da Educação, né? Quando o presidente ele libera acesso a figuras do PP, do PL, aos recursos públicos, ele nada mais está do que sistematizando um método do toma lá da cá, porque se de um lado esses aliados políticos abrem as portas, né, para liberar recursos para os seus redutos eleitorais, por outro lado o presidente acaba capitalizando a liberação dessa verba nos estados e nos municípios. Então essa relação, de fato, ela está sendo sistematizada durante o governo Bolsonaro e intensificada nesse ano com a tentativa de reeleição do próprio presidente Bolsonaro. Bronzato, a gente conversou com especialistas para avaliar a legalidade desse tipo de procedimento com o Queiroguinha no Ministério da Saúde e também no Planalto, né? Tem dois aspectos importantes, o princípio da moralidade, né, impessoalidade, e também os aspectos eleitorais, né? Qual é a avaliação a priori desses especialistas? Bom, Tchik, todos os especialistas que ouvimos, eles são unânimes em apontar que essa prática do filho do ministro da Saúde, ele fere ali o princípio da impessoalidade e da moralidade. À medida que o Queiroguinha ele se utiliza da relação que ele tem com o pai para liberar o acesso de prefeitos ao gabinete do ministro da Saúde para tratar de liberação de verbas e depois ele colhe esses dividendos políticos buscando apoio para sua própria campanha, o Queiroguinha estaria, segundo esses especialistas, ferindo o princípio da impessoalidade e também transgredindo a lei eleitoral, uma vez que ele estaria fazendo uma campanha antecipada. Pude rodar o estado, ver as necessidades aqui. O nosso estado ainda é muito carente, precisa de muitos investimentos em várias áreas. Isso me possibilitou o contato com vários gestores, legisladores, lideranças, e toda essa vivência de antes me, de certa forma, encorajou a enfrentar esse novo desafio, que é a pré-candidatura à Câmara dos Deputados. O Queiroguinha, ele nega, né, essas denúncias, ele diz que não está praticando nenhuma irregularidade. Quando a gente o procurou, ele diz não ver nenhum problema no que ele está fazendo. O ministro da Saúde também nega praticar qualquer irregularidade, diz que não está ferindo a lei eleitoral. O Ministério Público Federal está investigando o caso, apura suspeitas de
tráfico de influência e também de improbidade administrativa. E todos os especialistas que ouvimos dizem que há farta evidência que poderia, obviamente, apontar essas irregularidades, né? Agora, caberá ao Ministério Público Federal avançar nessas apurações e saber se, de fato, foi praticado qualquer irregularidade ou não. Tiago Bronzato, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Tiago. Um grande abraço. Grande abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Cultura e do UOL. A produção foi do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.